Hoje eu vou falar desse livro aqui, se chama Crise Financeira na Floresta. Ele é da Ana Maria Hornos, ou Ornos, não sei, e ele foi ilustrado pelo Cláudio Martins. Esse livro é um livro dos que eu chamo da categoria de ensinativos, porque ele traz uma coisa bem assim, sem meias palavras de economize, nananã, mas ele faz isso bem metaforicamente, que ele fala dos bichos na floresta. Inclusive, o que é legal é que ele começa falando da fábula da cigarra e da formiga. Se você não assistiu, eu já gravei uma ótima sugestão para você falar com os seus filhos ou com os seus alunos. Ler duas versões da fábula. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para você assistir depois que terminar esse. Esse livro aqui, ele começa contando assim: a formiga trabalhava e a cigarra um dia falou para ele assim: olha, você trabalha para mim também e aí depois eu te pago. Aí a formiga fala: você tem certeza? Ela falou: olha, eu te dou a minha viola como garantia. E aí o que é legal dessa história é que a formiga faz isso com vários animais da floresta e que vai criando uma bolha. E isso é muito legal se vocês quiserem explicar muitas coisas que estão acontecendo. Hoje em dia dá para pegar uma notícia, dá para pegar dessas pessoas que já foram presas, das pessoas que tomaram golpe, que tiveram muitos prejuízos por causa dessa questão da bolha. Que se chama de pirâmide, enfim, dá para explorar uma ponte entre o livro e o mundo real, de como isso realmente acontece hoje em dia com várias pessoas. Antes de continuar a história, eu queria só te pedir para curtir esse vídeo. Se você está gostando dessas recomendações de livros, se está te ajudando de alguma maneira, não deixa de dar um like aqui, deixar o like e se inscreve no canal para você também ver outras possibilidades, outros livros, e também aperta no sininho para ficar sempre sabendo quando tiver um vídeo novo no ar e uma sugestão nova para você formar crianças inteligentes financeiramente. Bom, mas aí continuando a história, o que é legal é que a formiga, como eu falei, cai nessa história, ela trabalha em dobro para ajudar a cigarra e a cigarra começa a fazer isso com várias outros animais da floresta, formando essa bolha. No meio do caminho, ele vai falando, o livro traz outras possibilidades de ensino e ele fala bacana. Ele fala assim, que um pai, acho que era da Joaninha, fala para a filha: não gasta tudo no lanche da escola, guarda um pouquinho, porque se você guardar esse pouquinho, você vai ter depois, você vai poder você vai poder ter o dinheiro trabalhando para você, guarda no banco. Ele fala dos termos, né? E aí depois ele fala de juros, ele traz alguns termos que podem ser áridos para as crianças, mas que nesse contexto aqui fica tudo ali no meio da historinha e pode atrair a atenção da criança, para ela perguntar, ela fazer questionamentos e você conseguir trazer o tema para o assunto, para a discussão. Depois é legal porque ele fala do João de Barro. O João de Barro era o construtor e ele construía casas para outros animais que pagavam para ele, né? Ele recebia o pagamento. E a formiga faz a mesma coisa, a cigarra, perdão, faz a mesma coisa com ele. Ela dá a viola em garantia. Então ele coloca ali funções de trabalho que é como se fossem paralelos de um mundo real, de setores da economia, pessoas prestadoras de serviço, fornecedoras de produtos. E aí também é legal porque ele fala de negociação, né? Se ele tá falando de como é que, não, mas aqui eu gasto 15 folhas para fazer isso, mas o meu tempo e tal, e ele faz uma conta, é bem interessante, que dá para abordar esse aspecto também. Em outro momento do livro, ele fala sobre deixar fiado. Ele fala sobre um outro animal que ia à cantina, comprava, pagava o que tinha, mas que ainda deixava fiado uma outra parte e que a mamãe dele não sabia mais o que fazer porque ele estava sempre com dívida lá na cantina. Então isso é bem interessante porque ele já faz o paralelo entre as posturas de decisão de compra e postura de gastos de diferentes perfis de animais, nesse caso, porque é um livro, mas que se equivalem à postura das pessoas. E fiado é um termo que a gente não costuma falar mais muito nas cidades grandes, pelo menos, mas é uma coisa bem interessante, é bom que as crianças saibam o que isso significa. O que eu não gosto tanto desse livro não é nem a questão da parte financeira, é que ele fala assim: não gasta tanto na cantina, senão você vai ficar gordinho. Aí já fica plantando na cabeça das crianças que um perfil ou outro é ruim. Ele não fala nem que é uma questão de saúde, ele fala mesmo de estética, então essa parte que eu não gosto tanto. E tem mais umas outros detalhezinhos desse tipo, mas isso é porque eu sou bem
detalhista. A parte financeira até que funciona, até que é legal, tem várias coisas legais para ensinar. Tem uma coisa que eu faço quando eu leio para o meu filho, que se eu não gosto de algum trecho do livro, durante a leitura eu já edito. Eu não leio, eu falo, não, em vez de, se tiver escrito ali, né, que você vai ficar gordinho, eu leio, não come tanto, porque talvez não faça tão bem para a sua saúde. Então, uma estratégia aí que eu posso compartilhar com vocês, que vocês quiserem, não precisa desconsiderar um livro todo por causa de um detalhezinho que você não gosta. Dá uma editada enquanto lê mesmo, que se você contar a história funciona. Aí se a criança lê sozinha já é outra história. Tem um determinado momento então do livro que a bolha estourou, a cigarra precisa pagar para um monte de gente, ela não tem como fazer isso, e aí eles procuram o leão, que é como se fosse uma espécie de juiz que vai tentar decidir ali o que fazer nessa situação. Essa hora é bem legal de parar a história e perguntar para as crianças o que você faria, como você resolveria essa situação. Porque aí ela se envolve, ela reflete. Se for um grupo grande de crianças, dá pra ter uma discussão, dá pra ouvir os comentários, pra depois então chegar e ver no final da história o que realmente aconteceu. Então essa é a sugestão, essa é a dica de hoje, Crise Financeira na Floresta. Eu acho que pode ter umas sacadas legais nesse livro para você fazer a criança se envolver, perguntar para ela em vários momentos o que você acha que vai acontecer. Ixi, mas ela já ofereceu em garantia para 2 pessoas, para 2 animais, a viola, o que vai acontecer? Se as 2 cobrarem, você acha que isso está certo? Enfim, dá para propor algumas discussões e algumas reflexões bem interessantes. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer comentário, não esquece de deixar aqui escrito para eu poder saber como é que eu posso te ajudar melhor e para saber também se está indo na direção certa, se é isso que vocês estão precisando, se eu estou ajudando da maneira que eu gostaria. Um grande abraço e até a próxima!